Olá, olá, futuros linguistas! Aqui é Harrison Cavalcante. Eu vou começar nesse vídeo a falar sobre um outro aspecto da teoria gerativa, da sintaxe segundo a gramática gerativa, que é a chamada teoria temática. Nós já temos aqui no canal uma playlist sobre a teoria X-barra, que trata da estrutura dos sintagmas e da estrutura das sentenças, mas esse é apenas um dos vários aspectos da construção da sentença segundo a gramática gerativa. O outro aspecto é aquilo que é conhecido como teoria temática. Nós vamos falar sobre esse ponto nesse e nos próximos vídeos. Eu prometo que não vai ser uma playlist tão grande quanto a playlist sobre teoria X-barra, vai ser uma playlist menor. E com relação à teoria temática, nós vamos ver a importância do léxico, do vocabulário para a estrutura sintática das línguas, para a construção das sentenças. Para a gente entender melhor essa noção, esse conceito, é preciso voltarmos àquela ideia da modularidade da mente, segundo a gramática gerativa. Nós já temos um vídeo sobre modularidade da mente, eu vou colocar na descrição, mas vamos agora contextualizar isso em relação a essas várias subteorias, como a teoria X-barra, a teoria temática, etc. Então, como eu já disse, a gramática gerativa possui ou adota uma visão modular, tanto sobre a mente humana, quanto sobre a linguagem humana. O que é essa visão modular? A ideia é que, assim como o nosso corpo é constituído por vários órgãos diferentes e vários sistemas diferentes responsáveis por tipos de operações distintas, a nossa mente também. Ou seja, quando olhamos para o nosso corpo, nós vemos o estômago que tem um tipo de função, o pulmão tem outro tipo de função, nós temos um sistema respiratório que funciona de uma maneira, um sistema digestivo funciona de outra maneira, um sistema circulatório funciona de outra maneira. A ideia é que a mente humana também é composta por subpartes que funcionam como órgãos mentais. A mente não é um todo indivisível em que há certas operações que são aplicadas a toda e qualquer coisa com a qual a mente trabalha. Não. A ideia é que existem especializações, estruturas cognitivas especializadas para diferentes tipos de funções, como se fossem órgãos mentais, que nós chamamos então de módulos, ou módulos mentais. Nessa representação aí vocês veem alguns módulos possíveis, e aqui a gente não tem o objetivo de descobrir quais são todos os módulos que existem na mente, mas alguns módulos possíveis são os seguintes. Há um módulo responsável por decodificar a informação visual. A maneira como a nossa mente decodifica a informação visual que é recebida pelos nossos olhos não necessariamente é a mesma maneira como a nossa mente lida com a nossa memória, né? Existem operações ligadas à nossa memória, de como é que nós armazenamos informação de curto prazo, de longo prazo, que não necessariamente envolvem os mesmos tipos de operações que a nossa mente utiliza, por exemplo, para fazer o nosso corpo se movimentar. Então, nossos músculos, nossos membros fazem determinados movimentos voluntários e involuntários. Esses movimentos, tanto os voluntários quanto os involuntários, são controlados pela nossa mente e é bem provável que a parte da mente especializada para controlar essas ações, essas habilidades, não seja o mesmo tipo de parte da mente, de operação da mente que lida com linguagem, que lida com a percepção auditiva, com a percepção espacial. Então, é como se nós tivéssemos órgãos especializados, órgãos que têm funções diferentes, que têm princípios de funcionamento diferentes, órgãos que claramente têm contato entre si, assim como os nossos órgãos físicos também têm contato entre si. O sistema circulatório acaba entrando em contato com várias outras partes do corpo. O sistema digestivo vai ter contato com várias outras partes do corpo, mas o modo como cada um desses módulos funciona tem as suas especificidades, há operações cognitivas que cada um deles faz, que não é aquilo que outros módulos fazem. Com uma observação, nessa representação aí vocês estão vendo uma representação que tenta associar esses módulos a partes do cérebro, mas não necessariamente esses módulos são partes fixas do cérebro. Eles podem, em primeiro lugar,
estar separados em várias partes do cérebro, diferentes, ou seja, não é necessariamente uma parte física contínua, assim como também o nosso sistema digestivo, o nosso sistema circulatório, etc., não é apenas um bloco unido dentro do nosso corpo, ele se espalha por várias partes do corpo, e também porque existe uma plasticidade no nosso cérebro em que uma parte do cérebro sofrendo algum tipo de lesão, é possível que algumas funções desempenhadas por aquela parte possam ser desempenhadas por outras. Então nós estamos falando aqui de partes da mente, partes do software, não do hardware do cérebro. Então, assumindo isso, a gramática gerativa, considera que a linguagem é um órgão mental específico, a faculdade da linguagem é um módulo separado dos demais módulos, que interage, é claro, com percepção auditiva, interage com o sistema motor, interage com a memória, mas tem suas regras específicas de funcionamento. Só que a gramática gerativa, a teoria gerativa, também acredita que a própria faculdade da linguagem é modular, no sentido de que ela tem submódulos especializados para partes diferentes do fenômeno linguístico. Existindo esses submódulos na linguagem, a teoria gramatical, ou seja, a teoria linguística que vai explicar o conhecimento linguístico internalizado de um falante, precisa também desenvolver subteorias para explicar o funcionamento de cada um desses submódulos. Por exemplo, é possível que a parte da linguagem que lida com a construção da representação fonética não seja a mesma parte que lida com a criação da representação das propriedades sintáticas, que não seja exatamente a mesma parte da faculdade da linguagem responsável por armazenar o vocabulário. Quando falamos dessas teorias para dar conta de módulos diferentes, é que nós temos, por exemplo, coisas como a teoria X-barra, sobre a qual nós já temos uma playlist no canal. O que é a teoria X-barra? São os princípios e os parâmetros que regem a estrutura dos sintagmas. Como é que um sintagma é organizado, é constituído? Qual é a ordem entre os elementos? Qual é a hierarquia entre os elementos? Como é que a gramática vai tratar, de modo diferente ou não, argumentos, adjuntos, complementos? Existe também uma teoria do movimento, sobre a qual nós não falamos, mas indiretamente, ao falar de teoria X-barra, nós vimos vários casos de operações sintáticas de movimento. Então, uma parte da teoria gramatical é essa teoria sobre quais são os princípios que regem essa deslocação dos constituintes. Será que eu posso mover qualquer coisa para qualquer lugar? Ou existe algum tipo de restrição? Existem princípios e parâmetros que determinam as possibilidades de movimento dos constituintes. E não são só essas, mas também existe a teoria temática. E o que é a teoria temática? Do que é que trata a teoria temática? A teoria temática trata justamente do papel do léxico, do papel do vocabulário, das propriedades do vocabulário que são importantes para a estrutura gramatical. Ou seja, no vocabulário que está armazenado na mente de um falante, existem certas propriedades desses itens lexicais. Existe a propriedade sobre como eles são pronunciados, do significado que eles têm, etc. A pergunta é, qual é a função dessas propriedades intrínsecas dos itens lexicais para a estrutura sintática? E aí, para isso, nós podemos lembrar que nesse estágio, nesse modelo da teoria gerativa que nós estamos aprendendo, que é o modelo chamado de princípios e parâmetros, na sua versão de regência e ligação, se adota esse modelo Y da gramática, o modelo T, às vezes é chamado assim, que constitui mais ou menos na seguinte forma. Na hora de construir uma sentença específica, nós começamos a construção dessa sentença a partir de um elemento que não é ainda a sintaxe, não é exatamente a gramática ainda, é faculdade da linguagem, mas não é a parte da gramática em si, que é o léxico. Existe um léxico mental, existe um depósito de palavras na nossa mente. Esse depósito pode ter algumas propriedades também de construção de palavras, então deve estar armazenado nesse léxico coisas do tipo chave, mesa, cadeira, mas também estão armazenadas coisas como chaveiro, pedreiro,
construtor, demolidor, que são palavras já derivadas a partir de outras palavras. Então, vai haver alguma discussão sobre o formato desse léxico, se essas palavras todas já estão prontas, como é que essas palavras são construídas, mas essencialmente isso é uma discussão da geração de palavras, não da geração de sentenças. Na hora em que nós vamos construir uma sentença, uma representação mental de uma sentença, existe o fato de que nós pegamos alguns elementos do vocabulário e a partir deles nós começamos a construção sintática da sentença, com a construção de representações sintáticas na estrutura profunda, depois a modificação dessa estrutura sintática na estrutura superficial, e depois essa sentença, essa representação pronta, vai ser enviada para uma forma fonética e para uma forma lógica. A forma fonética é a parte da gramática que vai interagir com o módulo mental sobre como é que nós movimentamos o corpo, porque essa forma fonética vai traduzir para esse módulo como é que aquela representação da sentença deve ser pronunciada. E outra parte dessa informação, da representação da estrutura sintática da sentença, vai ser enviada para a forma lógica, que é a parte da gramática que interage com outros sistemas de representação mental sobre conhecimento de mundo, relações lógicas, etc. Esse aí é o modelo. Isso tudo parte do léxico. Então existe a pergunta sobre, primeiro, qual é o tipo de informação linguística que está armazenada no léxico? E dessas informações linguísticas, quais delas especificamente são importantes para a sintaxe? Por exemplo, nós podemos assumir que dentro do léxico, dentro do vocabulário, existem informações fonéticas sobre como as palavras são pronunciadas, existem informações categoriais, que é o tipo de palavra, e existem informações semânticas sobre o significado dessas palavras. Informações categoriais são, por exemplo, se a palavra é um verbo, ou um substantivo, um adjetivo, etc. E essa propriedade categorial já é uma propriedade importantíssima para a construção da sentença, para a sintaxe, porque o tipo da categoria vai dizer em que tipo de sintagma e em que posição no sintagma aquele item lexical pode ser incluído. Então, por exemplo, se nós temos um sintagma verbal, no núcleo dele nós podemos introduzir uma palavra da categoria verbo, mas nós não podemos incluir uma palavra da categoria nome. Num sintagma nominal, nós podemos, no núcleo dele, introduzir uma palavra que seja um substantivo, mas nós não podemos introduzir uma palavra que seja uma preposição. Então, a categoria da palavra vai dizer quais posições sintáticas essa palavra pode acontecer, de modo que a categoria tem a ver com a distribuição dos elementos na sentença. Por exemplo, em 1 e em 2 nós temos o verbo correr, conjugado, e o substantivo corrida. Se vocês pararem para pensar, correr e corrida têm significados muito semelhantes. Os dois elementos designam um evento, um tipo de ação. A diferença entre correr e corrida é que correr é da categoria verbo e corrida é da categoria nome, substantivo. E isso faz com que a introdução de um ou de outro nessa sentença seja boa ou ruim. Então, João correu até a praia é uma sentença boa, aceitável, gramatical em português. João corrida até a praia já não é uma boa sentença em português. É uma sentença mal formada. Por quê? Porque essa não é a posição sintática em que esta categoria de palavras pode acontecer. Da mesma maneira, se nós pegarmos chover e chuva designam exatamente o mesmo evento meteorológico. A diferença é que chover é um verbo e chuva é um substantivo, um nome. E isso vai fazer com que haja também diferenças de gramaticalidade a depender de onde nós introduzirmos essas palavras na estrutura sentencial. Eu posso usar chover numa estrutura como 3, vai chover muito amanhã, mas vai chuva muito amanhã já não é uma sentença boa, já não é uma sentença bem formada em português. Por quê? Porque nós estamos introduzindo um nome, um elemento da categoria nome, numa posição sintática que não é a posição de nome. Mesmo quando nós estamos falando de uma categoria específica, ainda há subtipos da categoria. Verbos podem ser transitivos, transitivos indiretos, transitivos diretos, podem ser intransitivos, e isso pode afetar também as posições em que esses elementos são introduzidos. Também existe a diferença, por exemplo, entre o verbo ser infinitivo
particípio ou gerúndio. E, como vocês podem ver nos exemplos em 5, 6 e 7, infinitivo, particípio e gerúndio se combinam com tipos diferentes de verbos auxiliares. Então, isso é relevante também. A subcategoria gramatical também vai ser importante. João vai comprar pão é uma boa sentença. João tinha comprado pão é uma boa sentença. João está comprando pão é uma boa sentença. Mas se nós mudarmos essa combinação, João vai comprar do pão, não é uma boa sentença porque o particípio não cai bem nessa posição sintática após combinada com o verbo auxiliar vai. E 9. João tinha comprando pão também não é uma boa sentença, justamente porque o verbo auxiliar tinha exige que o verbo seguinte seja de outro tipo categorial, seja no particípio e não no gerúndio. Da mesma maneira, em 10, João está a comprar pão não é uma boa sentença, porque o verbo está como auxiliar vai exigir que o verbo que ele pega como seu complemento seja no gerúndio, não no infinitivo. Então, em suma, a categoria da palavra afeta o modo como ela pode ser usada na sentença, afeta a construção da sentença, a sintaxe da língua. A questão que nós temos a partir disso e as propriedades semânticas? Será que as propriedades semânticas afetam a construção da sintaxe? Será que as propriedades semânticas afetam as propriedades sintáticas? E se afetam, como afetam? A resposta a essa pergunta depende. Depende do tipo de propriedade semântica. Nós vamos ver que algumas propriedades semânticas são irrelevantes para a sintaxe e outras são, sim, relevantes para a sintaxe. E é disso que a teoria temática vai tratar. E é disso que nós vamos falar no próximo vídeo. Quais são as propriedades semânticas que são relevantes para a sintaxe e quais são os princípios que regem essas relações semânticas importantes para a sintaxe. É isso que a teoria temática da gramática gerativa tenta responder. Nesse vídeo ficamos por aqui. Se você gostou, peço que curta, comente e compartilhe, ou considere se inscrever, se tornar membro e ter acesso a materiais exclusivos. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.